Bom, trouxe aqui também, né, algumas, né, das principais psicopatologias na infância, né? Temos os transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos de ansiedade, transtorno depressivo e os transtornos disruptivos no controle de impulsos e da conduta. Eu coloquei essa observação, né, de que vale ressaltar que os transtornos são poligênicos, multifatoriais e altamente complexos, com centenas de variantes genéticas e ambientais interagindo entre si. Por quê? Um transtorno, ele nunca tem um único motivo para ser desenvolvido. Então, são vários fatores, desde, né, a genética até fatores ambientais também. Deixa eu só confirmar qual que é o outro. Ah, tá. Aqui. Então, assim, e dentro de cada um desses tópicos, né, que nem tá lá, transtornos, cada um tem vários transtornos dentro desse mais global. Então, por exemplo, dentro dos os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Eles são condições que eles se desenvolvem no início do período do desenvolvimento. Então, assim, inclusive, dos critérios de diagnóstico é isso. Transtorno do neurodesenvolvimento tem que começar na infância. Então, assim, geralmente ele aparece já antes, inclusive, da criança ingressar na escola. Então, desde a da primeira infância. E assim, ele tem várias categorias, né? E é comum também que ocorra, às vezes, mais de um transtorno do neurodesenvolvimento, né, numa criança. Então, uma criança que tem um transtorno, às vezes, ela tem mais algum como comorbidade. Então, assim, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem o transtorno do espectro autista. Eu vou falar meio por cima de alguns, porque são vários, né? Principalmente dentro da ansiedade, depressão, tem vários subtópicos, mas para vocês conhecerem, né? Então, assim, por exemplo, transtorno do espectro autista. Ele, os critérios base, né, para diagnóstico precisa ter déficit na comunicação social, interação social e padrão restrito e repetitivo de comportamento, interesse e atividade. Então, esses são os critérios assim base no caso do transtorno do espectro autista. Tem também o transtorno do desenvolvimento intelectual. Esse daqui, ele tem como característica déficit nas capacidades mentais. Então, como déficit no raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, julgamento, aprendizagem. Então, que afeta todo o funcionamento dessa criança. O outro é um atraso global do desenvolvimento, ele é diagnosticado quando o indivíduo ele não atinge os marcos do desenvolvimento esperado, né, em cada área. Então, tem certas habilidades que elas são esperadas em cada faixa de idade. Então, por exemplo, um que chega muito, né, na clínica, geralmente, que é a questão da fala, né, que é o atraso de desenvolvimento que é mais evidente e que faz as famílias buscarem a intervenção. Então, se a criança já está com 2 anos, quase 2 anos, e não está falando, ou está falando pouquíssimas palavras, isso já é um sinal gigantesco que tem algo de errado no desenvolvimento dessa criança. Então, existem habilidades que são esperadas em cada faixa de idade. É como se fosse uma escadinha, né, o desenvolvimento. Então, tem essa questão. Tem também os transtornos de comunicação, que entra também dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que tem tanto a parte de transtorno de linguagem, transtorno de comunicação social, transtorno de fluência, e tem vários outros também.
Tem também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que ele tem como característica, né, o prejuízo, né? Tem característica a desatenção, desorganização e ou a hiperatividade, impulsividade, porque daí tem as subcategorias, digamos assim, né? Então tem o TDAH do tipo desatento, tem o TDAH do tipo hiperativo e tem o TDAH do tipo misto, né? Que é desatento e hiperativo. Então tem essa questão. Tem também o transtorno específico de aprendizagem, que aqui entra a questão de dislexia, né? Tem dificuldade de leitura, tem a questão da dificuldade em matemática, né? Descalculia. Então, entra dentro desse transtorno específico de aprendizagem. Os transtornos do neurodesenvolvimento, a maior parte deles, né, até os mais conhecidos, por exemplo, o autismo, o TDAH, eles não param de ocorrer depois que a criança cresce, depois de adulto. Eles prosseguem até a vida adulta, até a velhice. Então, a pessoa não deixa de ser autista, não deixa de ser TDAH depois que cresce, né? É claro que se tem uma intervenção adequada desde de criança, as características e os prejuízos acabam ficando menores, né? Porque a criança já vai aprendendo a lidar, vai ganhando habilidades, então o transtorno vai causar menos prejuízo para ela no decorrer da vida, mas ainda assim causa prejuízos, né? E às vezes precisa de um acompanhamento para o resto da vida. O outro é a questão dos transtornos de ansiedade. Que, bom, eles incluem transtornos que compartilham, né, característica de medo e ansiedade excessivo e perturbações comportamentais, né, tipo, relacionadas a isso, né, tanto ao medo quanto à ansiedade. O medo, ele é entendido como uma resposta emocional a uma ameaça iminente. Já a ansiedade, ela já é a antecipação de uma ameaça futura. Dentro dos transtornos de ansiedade, existem vários, né? Mas vou falar mais especificamente de dois que é mais evidente assim, na infância, que é a questão do transtorno de ansiedade de separação, que é quando a criança ela tem a dificuldade de se separar das figuras de apego. Então, ela tem um medo, uma ansiedade muito maior quando se afasta dessas figuras de apego. Um outro que é a questão do mutismo seletivo, que também é um transtorno de ansiedade, que ele é caracterizado em relação à dificuldade de falar em situações sociais. Então, principalmente em ambientes em que essa criança não tem muito vínculo, né? Então, essa criança demora para criar um vínculo para conseguir se abrir, falar, né? Então, é uma criança que se comunica muito bem com as figuras de apego, com a família, mas com outras pessoas tende a ter dificuldade, né? Até o próprio nome já diz, é um mutismo seletivo. Então, tem como se selecionasse ambientes em que essa criança não consegue se comunicar por ter um nível de ansiedade muito grande. Daí tem vários outros, né, que eu não vou entrar, né, porque acaba que se manifesta. Claro que crianças têm também, mas é mais comum em adultos, como transtorno de pânico, agorafobia,
e alguns outros, né? E tem também os transtornos depressivos, e também são vários, né? Uma característica que é bem interessante de ser falado é que na infância a depressão, ela geralmente ela não se manifesta com sintomas depressivos, assim como no adulto. Ela tende a aparecer mais um humor raivoso do que um humor deprimido. Então, crianças que com frequência têm um humor irritado também é um ponto a ser investigado, se é uma questão de uma depressão, né? Também pode ser algum outro tipo de transtorno, mas a gente também precisa observar por esse outro lado também, né? De que a manifestação do sintoma é diferente do adulto. Não que a criança não possa ter o sintoma depressivo, né, clássico, digamos assim, mas é muito comum que essa manifestação de humor venha com um humor mais raivoso, assim, do que o deprimido. Até dentro dos subtópicos, né, dos transtornos depressivos, tem um transtorno que chama transtorno disruptivo de desregulação do humor, que é justamente, se refere justamente a essas crianças que têm uma irritabilidade muito persistente e episódio assim de descontrole de comportamento também. E daí tem os outros tópicos, como transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente e outros. E temos também os transtornos disruptivos do controle de impulsos e da conduta. Nessa categoria, são transtornos que envolvem problemas de autocontrole de emoções e de comportamentos também. Então, assim, tem, por exemplo, dentro dessa categoria, tem o transtorno de conduta, transtorno explosivo intermitente, o transtorno opositor também. Então, todos esses são transtornos disruptivos de controle de impulso e da conduta, que né, e a característica principal é essa dificuldade de autocontrole e de conduta mesmo, de forma de agir. Um dado importante é que esses transtornos, eles são mais comuns em meninos do que em meninas. É até um dado que até o próprio DSM traz para a gente essa diferença de gênero, né? Também.